Quando você se olha no espelho, você consegue enxergar quem você realmente é? O seu caráter ele é formado por duas faces. Uma face positiva, uma face boa, e uma face ruim, uma sombra. Então essas faces elas se revelam nas escolhas que a gente faz no dia a dia. E para aprender mais sobre isso, nós vamos utilizar como base 2 livros. O primeiro é a Ética e o Demo, de Aristóteles, e o segundo é As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene. E para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos utilizar o seguinte sumário. Nós vamos falar sobre o que é o caráter, como se forma o caráter, as duas faces do caráter, a aplicabilidade do que está sendo falado aqui e como moldar o seu caráter. E você aí, se você quer entender como se constrói o caráter e também como moldá-lo a seu favor, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um local onde a gente promove o crescimento pessoal por meio de análises literárias. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos, porque você sabe que aqui o conteúdo é de qualidade. Sem enrolação, vamos falar sobre o que é o caráter. Então eu trouxe para vocês essa imagem aqui de uma árvore e sua sombra. Isso nos lembra de quê? Nos lembra daquela frase de Abraham Lincoln, que ele nos diz que o caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela e a árvore é a coisa real. A sombra é a nossa reputação. Reputação nos lembra de quê? Daquele livro que eu já resenhei aqui para vocês. Reputação de Luiz Pérez Neto e Clóvis de Barros. E lá eles disseram pra gente que a nossa reputação depende do subjetivo ou do intersubjetivo, ou seja, a reputação ela pode ficar negativa só com aquela pessoa, por exemplo, ou pode ficar negativa com um grupo grande de pessoas. E aqui nesse vídeo nós vamos tratar sobre o caráter, que é a árvore de fato. Essa árvore representa quem você é de verdade. Então ela vai representar tanto o seu lado de luz, ou seja, o seu lado bom, quanto a sua sombra, o seu lado ruim. Então quando a gente faz alguma coisa ruim e a gente não sabe explicar direito por que a gente fez aquilo, por várias vezes isso veio da nossa sombra, daquela parte nossa que estava escondida, tá bem? Ainda sobre o caráter, como que funciona? O caráter é uma soma de traços profundamente impressos dentro de nós que guiam o nosso comportamento muitas vezes além do nosso controle consciente. E esses traços eles são moldados ao longo dos anos e também influenciados por 3 fatores: a genética, a criação e também pelos hábitos repetidos. E de acordo com Aristóteles, para que a gente entenda como funciona esse algoritmo interno, nós temos que ver as nossas prévias escolhas, ou seja, a nossa motivação por trás das nossas ações. Então, aqui a gente está falando do quê? Da nossa deliberação a respeito do que a gente vai fazer a respeito de algo, entendeu? Agora eu entendi! Por exemplo, se eu estou andando na rua e vejo que a pessoa da frente mexeu no bolso, mas a carteira caiu cheia de dinheiro, o que eu vou fazer? Qual é a minha deliberação a respeito disso? A minha prévia escolha a respeito disso? É pegar a carteira e devolver para a pessoa na hora, entende? Então a minha ação, que foi pegar a carteira e devolver para a pessoa, ela já estava organizada na minha mente, ela é um algoritmo. Pessoal, o algoritmo vale lembrar que é o quê? É um código de como a gente vai se comportar, tá bem? E essa nossa prévia escolha, ela pode ser boa, forte, funcional, como ela também pode ser ruim, disfuncional ou fraca, tá bem? Tudo vai depender da situação e depende também, até certo ponto, de quem está analisando aquela situação, tá bem? Agora vamos entender como se forma o caráter de alguém. Então, existem 3 características que vão determinar o caráter de uma pessoa. A primeira é genética, a segunda são as influências ambientais ou da criação, e a terceira é a influência dos nossos hábitos, ou seja, aquilo que a gente faz repetidamente. Então, quando a gente fala nessa influência genética, ela vai influenciar acerca do nosso humor. Então, nos nossos genes, nós temos uma predisposição a ter um humor A ou humor B. Temos também a camada do caráter, que se forma de acordo com a nossa criação, principalmente entre os 2 e 7 anos. Patrick, mas explica isso melhor. Pessoal, nessa época, a criança ela é como uma esponja. Então, tudo que ela está vendo, ela está repetindo, ela está mimetizando. Assim, aquelas pessoas que estão em volta dela são extremamente importantes para o adulto que ela vai ser, para quem ela vai ser no futuro. Por quê? Porque muitos desses padrões, dessas pessoas externas a ela, do superego, daquela ideia da sociedade em volta dela, vai ser internalizada por essa criança, tá bem? E vale lembrar que essas influências ambientais,
elas são extremamente importantes até para depois, tá bem? Para a fase da adolescência, para a fase da vida adulta. Por quê? Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, entende? E também o Evandro Guedes até adicionou que a sexta é a internet. Então, pessoal, tome cuidado com os influenciadores que vocês consomem com frequência. Por quê? Porque eles têm grande influência sobre vocês. Daqui a pouco você está falando que nem a pessoa, você está pegando várias ideias que a pessoa tem e está replicando muitas vezes sem pensar a respeito, tá? Inclusive, as ideias que eu passo aqui para vocês, você tem que pensar a respeito e pegar o que é bom. O que não for bom, você simplesmente não aproveita, simples assim. A minha ideia aqui é que você seja uma pessoa crítica com relação àquilo que consome, entende? E a terceira camada, ela é dos hábitos, ou seja, aquilo que a gente faz repetidamente. Quando a gente repete alguma tarefa que a gente já fez, a gente está reforçando aquele hábito. Quando a gente deixa de fazer aquela tarefa, de executar aquela ação, então aquele hábito, ele perde força, entende? E pessoal, vai lembrar que tudo isso daqui influencia muito em como é o seu caráter, mas não determina como será o seu caráter, entende? Ou seja, tudo isso aqui pode ser modificado e eu vou trazer para vocês algumas formas lá na parte que eu trago as soluções sobre como moldar o seu caráter. Agora vamos falar sobre as duas faces do caráter. Então o caráter, ele pode ser um caráter bom, forte ou funcional, ou também pode ser um caráter ruim, fraco ou disfuncional. Quando a gente fala do caráter bom, nós temos que é aquele caráter que nos leva a deliberações inteligentes ou sábias. Para que você entenda melhor, uma deliberação inteligente é aquela em que você usa a sua capacidade de reconhecer padrões a seu favor, agindo assim em benefício do egoísmo positivo. Ah, Patrick, que papel é esse de egoísmo positivo? Nós temos o egoísmo positivo e o egoísmo negativo. O egoísmo positivo é no sentido do que diz Anete Guimarães. Primeiro eu, depois os meus, depois os outros. Ou seja, eu penso em mim, penso nos meus amigos familiares e também penso nas pessoas desconhecidas. Enquanto isso, o egoísmo negativo, ele vai no seguinte sentido. Primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. Ou seja, eu não estou nem ligando para as pessoas que eu não conheço, entendeu? Já quando a gente fala sobre a deliberação sábia, eu estou falando sobre usar essa capacidade de reconhecer padrões, de entender as causas fundamentais, a essência das coisas e usar tudo isso não só a nosso favor, como também em favor da nossa sociedade, de outras pessoas, entende? E quando a gente fala do caráter ruim, fraco ou disfuncional, é aquele caráter que nos leva a tomar decisões ingênuas ou estúpidas. Ah, Patrick, mas explica isso melhor. Uma deliberação ingênua é aquele tipo de deliberação que ela perde e ganha. Ou seja, a gente perde muito e a outra pessoa tem um grande benefício, entende? Isso vai mostrar o quê? Vai mostrar que a pessoa ela tem um caráter disfuncional, ou seja, não é sustentável no longo prazo e o ideal é que você não age assim com frequência. E nós temos também as deliberações estúpidas. Ah, Patrick, mas explique isso melhor. Esse tipo de deliberação é do tipo perde-perde, ou seja, você sai perdendo e a outra pessoa ou a sociedade também sai perdendo. Isso mostra claramente a estupidez. E como exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo do divórcio. Então, uma pessoa de caráter bom, forte ou funcional, o que ela vai fazer? Vale para os dois, tá, pessoal? Eles vão cooperar para tentar resolver logo essa situação do divórcio, para que cada um possa seguir a sua vida de forma tranquila. Assim vão resolver o problema em apenas uma batalha de forma rápida, principalmente que a gente sabe que a justiça ela costuma demorar muito para resolver esse tipo de coisa, tá? Quanto menos tempo você gastar com isso, mais rápido você vai poder seguir a sua vida. Ambos vão poder seguir as suas vidas. Já a pessoa de caráter ruim, fraco ou disfuncional, o que ela vai fazer? Pensando na deliberação ingênua, o homem ele pode deixar tudo para a mulher, como eu já vi acontecer várias vezes, tá, pessoal? O cara chegava lá, simplesmente deixava a casa, deixava todos os bens para a mulher e seguia a vida. Pessoal, isso é ingênuo, tá bem? Você trabalhou duro para conseguir isso, então deixar tudo para outra pessoa certamente é algo que é injusto, tá? Injusto, mas se você decidiu naquele caminho, beleza. É uma decisão ingênua. Já quando falamos numa deliberação estúpida, nós estamos falando na situação em que o cara, por exemplo, ele pode estar querendo sacanear a outra pessoa, assim, ele vai fazer de tudo para o processo demorar bastante, para dificultar, para realmente tornar o processo litigioso, tá bem? A justiça já é demorada, mas quando você fica colocando diversos elementos de decisão
no processo, aquele processo vai demorar muito mais. Então, se o casal ele tem um carro, tem a casa e esses bens eles não estão sendo utilizados, eles vão acabar estragando e perdendo valor com o tempo. Ou seja, no final o cara vai perder, a mulher vai perder por causa dessa decisão estúpida do cara. Seguindo, nós temos a aplicabilidade do que eu estou falando aqui, tá? E eu vou falar para você sobre o caráter bom e sobre o caráter ruim. Então, quando nós temos a área pessoal, um caráter bom, ele se traduz em estabilidade emocional e também em resiliência. As pessoas que têm esse traço, elas costumam controlar os seus impulsos, assim como nos ensina Aristóteles acerca do autocontrole. É muito importante que a gente pense antes de agir e assim nós deliberamos de forma melhor e, consequentemente, a gente acaba tendo menos arrependimentos em nossa vida. Quando falamos do caráter fraco, nós estamos falando daquele caráter de pessoas que são extremamente impulsivas, ou seja, na hora de tomar a decisão, o principal motor é a parte emocional do nosso cérebro. Assim, essas pessoas agem sem ter pensado a respeito, sem ter feito realmente uma prévia escolha. Por quê? Porque a parte emocional, ela simplesmente age, ela age por impulso e depois essas pessoas que agem emocionalmente acabam por várias vezes sofrendo com arrependimento e também com diversas frustrações. E por vezes isso se acumula e leva a pessoa a uma situação de depressão, que é uma doença que é ligada ao passado. Falando na área social, a qualidade do nosso caráter vai impactar diretamente os nossos relacionamentos, tá, pessoal? Então, as pessoas de caráter forte, elas trabalham com empatia e também com responsabilidade, atraindo assim conexões verdadeiras e confiáveis. Vale lembrar que a amizade íntima ou virtuosa ela tem 3 pilares. 1, a confiança. 2, o respeito. E o terceiro é a admiração. Isso é muito comum, que aquela pessoa haja de forma impulsiva, certamente essa relação ela não vai durar muito. Por quê? Porque a confiança ela vai embora, o respeito ele vai embora. E não tem como a gente ter uma relação íntima sem ter esses elementos, entende? Basta que você perca um elemento para que essa amizade ela já mude de uma amizade íntima para um outro tipo de amizade, como uma amizade de festa, que é aquela amizade baseada no prazer, ou até mesmo aquela amizade útil, que é baseada naquilo que a outra pessoa tem a oferecer para a gente. Assim, é muito comum que pessoas de caráter fraco elas não tenham muitos amigos, não sejam boas em relações sociais. Por quê? Porque ela estoura muito fácil com qualquer pessoa, tá bem? Ela é indiscreta, não tem confiança, não tem respeito. Seguindo, na área profissional, quando a gente fala em caráter, uma pessoa de caráter forte, ela é íntegra, tá bem? Ou seja, ela age de acordo com seus princípios. Ainda assim, essas pessoas não deixam de ser flexíveis em diversas áreas, e isso faz com que essas pessoas sejam altamente respeitadas no seu local de trabalho. Enquanto isso, aquelas pessoas de caráter fraco, elas têm falta de persistência, baixa adaptabilidade e também incapacidade para aprender com seus erros. Assim, elas comprometem tanto as suas carreiras e até mesmo a carreira de alguns colegas que são muito colados nela, tá bem? E essas pessoas de caráter fraco, por vezes, elas também sacaneiam outras pessoas do local de trabalho buscando subir na carreira. Quando falamos da área financeira, a autodisciplina e o autocontrole são característicos de pessoas que têm um bom caráter, ou seja, assim essas pessoas elas conseguem evitar gastos impulsivos e deliberar a respeito das suas finanças de forma inteligente, de forma sensata. Assim, dificilmente você vai ver esse tipo de pessoa afundada em dívida ou pedindo dinheiro para os outros. Enquanto isso, nós temos as pessoas que elas não têm autocontrole, ou seja, elas são descontroladas emocionalmente, compram muito por impulso, levando assim as suas finanças a situações muito complicadas. Inclusive, a pessoa que se casar com uma pessoa assim, ela também acaba dividindo as dívidas que essa pessoa vai fazer, tá? Isso é muito bem dito pra gente lá no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é do Gustavo Cerbasi, tá bem? Ainda vou trazer a resenha desse livro aqui para vocês. Agora vamos falar sobre as soluções, sobre como moldar o seu caráter, e o que eu vou falar aqui vale tanto para melhorar quanto para piorar o seu caráter de acordo com o que você quer. Então, o primeiro fator é o autoconhecimento. Você tem que buscar entender qual é a porção de luz e a porção de sombra que tem em você. Ou seja, você tem que se conhecer por completo. Ah, Patrick, mas como que eu vou fazer isso? Observando as minhas ações e por meio delas eu tento entender por que eu agi daquela forma,
Por que eu deliberei daquela forma? Isso vai deixar mais claro para a gente como realmente é o nosso caráter. A segunda coisa é o quê? Praticar o autocontrole. Pessoal, enquanto a gente agir impulsivamente, a gente não vai conseguir agir por prévia escolha, ou seja, pensar antes de agir. Então a gente vai ser alguém descontrolado. Se a gente for descontrolado, a nossa vida vai estar em eterno caos, tá bem? Uma pessoa irascível, por exemplo, que estoura com qualquer pessoa, é difícil ela ter relações boas com outras pessoas. É difícil ela manter um relacionamento por muito tempo, entende? O ambiente de trabalho dela tende a ser um ambiente ruim, porque ela é explosiva. Então, você tem que praticar o autocontrole. Para isso você pode fazer meditações, você pode praticar a espiritualidade, como ler algum dos livros sagrados, entrar para algum tipo de religião. Então tem diversas práticas que vão te ajudar nisso daí. E também verificar, olhar as suas ações, parar para pensar antes de agir, tá bem? Quando você vê que a parte emocional está dominando, você para, respira, pensa a respeito daquilo, então toma o controle de volta para si. Você pode também escolher melhor as suas companhias e os seus mentores. Pessoal, nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda e também da sexta, que é a internet. Ou seja, escolha quem você acompanha na internet, porque aquela pessoa vai te influenciar. Então, se for uma pessoa ruim, vai te influenciar por mal sim, tá bem? Complicou. Além disso, escolha também os seus mentores. Quando você tem um mentor, essa pessoa vai poder analisar o seu comportamento e te dizer como é o seu caráter de fato, tanto a parte boa quanto a parte ruim, e vai poder orientá-lo no sentido de tomar melhores ações, mudando o seu caráter no sentido que você mesmo quer que mude. Além disso, nós temos que você tem que ter um mindset de crescimento. Lá no livro Mindset, Carol Dweck deixou bem claro para a gente que existem 2 tipos de mindset, 2 tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa, ou seja, aquele tipo de mentalidade que acredita que as coisas são imutáveis. Eu nasci assim, eu não vou mudar. Eu nasci sendo irascível, então eu não vou mudar porque eu sou assim, é genético. Mas eu já falei para vocês que você pode sim mudar isso. Não falei que é fácil também, é muito difícil, mas é possível. O próprio Aristóteles dizia que nós podemos nos tornar virtuosos praticando aquela virtude por diversas vezes até que ela se tornasse a nossa segunda natureza. Ou seja, um vício, um hábito ruim, uma parte ruim do nosso caráter poderia se tornar boa com a prática daquilo que é a virtude, a prática daquela pessoa que tem um caráter bom, ela faria. Entra muito naquela situação do fake until you make it, que eles falam muito, né? Ou seja, é você fingir até que você realmente se torne aquilo, entende? E realmente, no começo, você pode se sentir um impostor ao começar a realizar isso, mas com o tempo, tudo vai mudar, tá bem? E quando você acredita nessa mudança, você usa o mindset, a mentalidade de crescimento. Você acredita que você pode se moldar, você pode moldar o seu caráter de acordo com o que você quiser. Tanto sendo funcional, bom para a sua vida, quanto sendo ruim para a sua vida. Então, nós nos baseamos nos livros Ética e o Demo de Aristóteles e no livro As Leis da Natureza Humana de Robert Greene. Recomendo imensamente que leia os 2 livros. O livro As Leis da Natureza Humana tem a linguagem mais simples. Aristóteles, por mais que o livro seja bom, seja bem traduzido, ele é um livro que é extremamente denso. Esses são meus 3 livros: O Combatente Reality, Como Chegamos Até Aqui, e Exército, a Verdade Nua e Crua. Inscreva-se no canal se não é inscrito, deixe o seu like, porque se você chegou até aqui, certamente você gostou do conteúdo, e na tela final deixo para você o vídeo sobre crenças, sobre como funcionam as nossas ideias, as nossas convicções e as nossas crenças, de acordo com o livro Desperte Seu Gigante Interior, de Tony Robbins.